Hoje é nosso culto de ceia, e o culto de ceia eu denominei na rede hoje culto da dupla honra, né? Essa assim que eu denominei o culto de hoje, culto da dupla honra. Esse é o tema que nós queríamos trabalhar hoje com vocês, nesses momentos que antecedem a ceia do Senhor, tá? Vamos ler um texto aqui bastante familiar de todos nós, que se encontra em segundo livro dos Reis, segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Eu queria fazer uma observação aí para a irmã Valéria, que a, a tradução bíblica que está sendo colocada na tela, a recomendada é a NVI, tá? NVI, porque aí padroniza a leitura aqui, os irmãos estão... NVI. Por favor, quando colocar o texto que for traduzido, nós adotamos a NVI como nossa Bíblia padronizada, né? Para não ficar várias versões, né? Então, NVI, que é a nossa versão que nós usamos. Capítulo 9 de 1ª e 2º Samuel. Fala bem assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Zipa, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Zipa? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Zipa: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Zipa respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Sim, sou eu, teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou e disse: quem é o teu servo para que te preocupe com um cão morto como eu? Então o rei convocou Zipa e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Este é o texto. O versículo final reafirma exatamente isso aqui. E o versículo final, o versículo de número 13. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém. Eu sei que vocês conhecem, eu mesmo já preguei algumas vezes sobre esse texto, tá? Sobre essa passagem, e essa passagem é interessante. É porque Davi, depois de mais ou menos uns 15 a 20 anos já no reino, já tinha uns 15, 20 anos no reinado, né? Ele reúne com seus súditos e faz essa pergunta: porventura não tem alguém ainda na família de Saul que eu preciso mostrar a bondade de Deus, a bondade por causa da minha amizade com Jonatas, né? Aí foi então que Zipa, que era familiar da família de Saul, né? Vivia lá no palácio, mas nunca tinha feito menção a Mefibosete. Ele apresentou e disse: olha, resta sim, resta o Mefibosete, o neto de Saul, que mora lá em Lodebar, aí naquela cidade, lá naquele recanto, e ele é aleijado dos 2 pés, tá?
aleijado dois pés, porque quando Saul morreu, o palácio foi invadido, a criada pegou Mefibosete, que tinha 5 anos, e saiu correndo do palácio. Ao sair correndo do palácio, ela caiu com aquela criança, ela ficou aleijada. Então, ela não nasceu aleijada, ela ficou aleijada porque fugiu do palácio por ocasião da morte do seu pai, né, e do seu avô. Né? Ele, então, para salvar da perseguição, ele foi levado pela uma criada, para morar lá em Maqui, lá na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era um lugar assim, bem ruim. Pensa num lugar ruim, bem pobre, bem desqualificado, né? Bem escondido, bem isolado, né? Bem afastado de Jerusalém. Né? Uma biboca lá, nós falamos, bora numa biboca, esconde lá e deixa passar o tempo para que ele consiga sobreviver. Lá esse homem aleijado de 2 pés, ele viveu então aí de 5 anos até os seus quase 20 anos. Então, quando Davi fez esse pedido aqui, Mefibosete devia ter 20 a 25 anos, mais ou menos. Ele tinha 20 a 25 anos. Então, nós temos aqui uma passagem que eu quero usá-la para aplicar para nós aqui na ceia. Primeira coisa, você que achou feia a história de Mefibosete, você que achou triste a história de Mefibosete, você que achou assim meio absurda nessa história, é uma das personagens que mais identifica comigo, com você, esse homem. Tá? Ele parece com você. Tá? Por incrível que pareça, você não queira achar esse homem muito estranho, não, porque você tem muita coisa dele, tá? Muita coisa que parece com ele. Esse Mefibosete, na verdade, ele só conseguiu o que ele obteve aqui, o que nós lemos aqui, é porque ele é fruto de uma grande vitória, né? Ele é fruto da vitória de Davi. Se não fosse a vitória de Davi, se Davi não tivesse derrotado os seus inimigos, né? E assumido o posto, assumido o reino, Mefibosete continuaria no anonimato, continuaria lá em Lodebar, aleijado, rejeitado, abandonado, triste, revoltado e assim por diante. Então, graças à vitória de Davi, Mefibosete tem outra história para contar. Né? Mefibosete, na verdade, ele é fruto de um milagre. Né? Ele é fruto do milagre. Qual que é o milagre? O milagre de um homem por nome Davi, que era fiel aos seus votos, né? Fiel às suas alianças, fiel ao seu compromisso. E ele fez o compromisso com Jonatas, que ele, enquanto vivesse, ele ia proteger, ele ia abençoar toda a descendência de Jonatas. Né? Então, Mefibosete é fruto do amor de Davi por Jonatas. Tá? Ele é fruto do amor por Jonatas. É esse amor que Davi tinha por Jonatas é que salvou Mefibosete. Né? Ele é fruto da fidelidade de Davi em cumprir palavras. Né? Não é parecido comigo e você? Eu sou fruto da vitória que Cristo herdou. Se Jesus não tivesse vencido a cruz, não é? Nós não estaríamos aqui. Né? Eu sou fruto, você é fruto de milagre. Né? Foi milagre nós termos sido resgatados de onde nós vivíamos. Né? Nós somos fruto do amor de Deus. Né? A versículo de João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De forma que eu e você, se nós somos salvos, é fruto do amor de Deus em favor de cada um de nós. Né? Agora, interessante é que esse Mefibosete, ele foi lembrado por Davi. Ele foi lembrado depois de quase 20 anos. O Davi lembra do seu compromisso com Jonatas, né? Então, aí é interessante, o rei Davi, depois de grandes batalhas, grandes empreendimentos do seu reino, ele lembra do compromisso. Irmão,
Deixa eu falar para você aqui, eu e você, da mesma forma, nós fomos lembrados por Deus, tá? Deus lembrou de mim, Deus lembrou de você, tá? Deus não esqueceu de você, não esqueceu de nós, né? Se Davi não houvesse lembrado de Jonas, do compromisso, a história de Mefibosete era uma história de fracasso, de desespero e de abandono, né? Então, esta Mefibosete parece comigo e com você, porque eu sou resultado de que Deus lembrou de mim um dia. Amém? Deus lembrou de mim um dia, tá? Deus lembrou de mim. Agora, interessante, porque ele lembrou de mim, porque a missão dele foi esta, né? Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos, né? Então, prova que ele lembrou de mim, né? Eu vim salvar, né? Então, eu e você, nós fomos lembrados por Deus, né? Interessante que, depois de quase 20 anos, né? O Davi faz essa pergunta, e tinha alguém ali no reino, Zipa, que sabia o nome, sabia o endereço e sabia a situação de Mefibosete. Depois de 20 anos, sabia o nome, sabia o endereço e sabia também a situação. Mas, na verdade, Mefibosete, não sei porquê, mas ele passou esse tanto de tempo sem mencionar para Davi, sem contar para Davi. Ele não teve o interesse de contar para Davi a situação. Mas quando o rei perguntou se tem alguém aqui, chamou Zipa, você que é parente, você conhece alguém da família de Jonatas, que ainda eu não manifestei a minha bondade por ele? Aí Jonas, eu sei, tem um Mefibosete que mora em tal e tal endereço, e a situação dele é essa, ele é aleijado de 2 pés. Aí, irmão, eu lembro o seguinte, o que me traz à memória é isso aqui, né? Olha, eu e você, alguém sabia do seu nome, do seu endereço e da sua situação quando interferiu a Jesus pela sua vida. Amém? Aleluia! Veja bem, eu e você, alguém talvez demorou a orar, talvez demorou a interceder, talvez demorou a apresentar, mas todos nós aqui, alguém fala, Senhor, salva a minha irmã fulana, Senhor, que mora em tal endereço e passa por esta e por essa situação. Gente, eu sou fruto, você é fruto de alguém que sabia o meu nome, meu endereço e a minha situação. É Deus ajudando a gente através de pessoas que conhecem a nossa real situação. Então, Mefibosete sabia a situação daquela pessoa. Agora, veja bem, a situação de Mefibosete não tinha como ele sair daquela realidade, se alguém não ajudasse. Ele precisava de ajuda, de amparo, e de quem colocasse no ombro, precisava ser carregado, né? Ele precisava de quem interessasse por ele, né? Precisava de quem interessasse por ele. Se daquela situação que ele estava ali, acanhado, escondendo, vergonhoso, temoroso, revoltado, sentimento de rejeição, e assim por diante, se alguém não interessasse por ele, não tinha jeito dele reverter a sua história, não é verdade? Então, e o que eu acho interessante aqui, que o próprio Mefibosete falou, Davi, como que o senhor interessou por mim? Eu sou como um cão morto, não valo nada. Não tem nenhum valor. Mas a realidade é essa, né? A realidade é essa. Nós, por nós mesmos, nós jamais sairíamos do nosso estado que nós encontrávamos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós fomos buscados,
Nós fomos encontrados, nós fomos achados. Jesus colocou nós no seu ombro e trouxe até a sua presença. Alguém trouxe nós em uma maca e apresentou nós à presença de Jesus para que nós fôssemos restaurados. Amém? Aleluia! Agora é interessante saber é que quando a gente celebra a ceia, celebra a salvação, a gente celebra uma coisa, eu sou fruto do interesse de Deus por mim. Deus importou comigo. Agora, aí você fala assim, por que Deus não importou com fulano, com ciclano? Não me pergunta isso não. Não me pergunta isso não. Eu não sei responder. E o que eu sei é você que está aqui, que vai tomar a ceia hoje, você é resultado do interesse de Deus pela sua vida. Você é resultado que Deus importa com você. Tá? Não sei por quê, o que você tem que Deus não me revelou, mas uma coisa é certa, você tem algo que Deus interessa, você tem uma vida que Deus importa, você tem uma história que Deus quer participar. Amém? Então foi isso que aconteceu com esse homem, né? Ele, olha bem, olha a mudança de posição, morando lá na biboca, lá na casa de Maquim, Lodebar. Ele é trazido diretamente para o palácio em Jerusalém. Irmã, é mudança de posição tremenda, né? É sair de baixo e ir para cima, né? É sair da lama e ir para o trono, né? É uma mudança tremenda, né? O estado de Mefibosete no momento e de repente, em outro momento, está dentro do palácio, né? Ele é levado à presença do rei. Levado à presença do rei. É recebido pelo rei, né? E, mais importante, o rei estava esperando. O rei estava esperando. Ele chegou, Mefibosete, sim, eu sou Mefibosete, teu servo. Então, é interessante essa passagem, porque mostra o seguinte, é que esse homem, ele foi levado, ele foi conduzido, ele foi recebido na presença de Deus, e estava Deus esperando por ele. É eu e você, rapaz, não tem coisa não. Nós éramos assim, nós fomos trazidos. Eu vou contar a minha conversão para você aqui mais uma vez. Eu contei algumas vezes, vou contar mais uma vez. Eu era um cabra difícil, irmão. Para converter, deu muito trabalho para muita gente. Muita gente. Eu era meio místico, gostava de contestar tudo e todos. Gostava de ter teorias e mais teorias, né? Aí, eu desgostoso com a vida, um vazio muito grande. Um dia eu fui na igreja, na quinta-feira, na igreja de Vila Nova, no culto de Vila Nova, pouquinha gente. Aí o pastor pregou. Eu sei que a Assembleia de Deus é assim, prega, logo a pessoa faz o apelo, né? Quando ele pregou, que eu vi que fazia o apelo, eu vazei. Aí quando eu saí, virei a esquina, eu fiz uma ameaça para Deus. Falei assim, Deus, se o Senhor quer me salvar mesmo, me peça de eu ir embora, então. Quando eu acabei de falar isso, eu vi um vendaval, uma chuva, uma ventania, eu tive que voltar correndo para a igreja. Quando eu voltei correndo para a igreja, estava o irmão me esperando. Eu cheguei, ele já me grudou no pescoço e me arrastou para frente. Ele não perguntou se eu queria aceitar Jesus, não. Quando eu entrei na porta, ele rápido no pescoço, já trouxe para frente e botei de joelho lá, orei, Deus me salvou, e nunca mais eu deixei esse Jesus maravilhoso. A gente foi trazido, irmão. Né? Ninguém veio assim, ninguém veio voluntariamente, não. Alguns veio por causa de dor, outro veio por causa da doença, outro veio por causa da tristeza, outro veio por causa de alguma... Mas a gente veio trazido, alguém trouxe a gente para receber, entrar na presença do rei. Mas o mais importante, irmão, que eu acho aqui, é que eu tenho certeza que naquele dia que acabou comigo, aquele pastor me arrastou no pescoço e me levou para frente ali, eu tenho certeza que Jesus estava me esperando.
Sabe por quê? Porque ele estava esperando, porque quando eu ajoelhei na marra, né? Na marra, não foi que eu queria, mas ali o caboclo era grandão, eu era magrinho, eu não tinha jeito, tinha que ajoelhar mesmo. Que eu ajoelhei, que oraram por mim, eu senti uma paz, uma alegria, aquele vazio terminou, aquela tristeza acabou, e eu posso concluir, Jesus estava esperando por mim. Amém? O rei estava esperando por mim. Então, Jesus espera por nós. Aleluia! Jesus espera por nós. Agora, aí quando Davi chega para Mefibosete, ele é acanhado da presença do rei, imagina bem, 20 anos lá recanteado, sem nenhum prestígio, sem nenhuma coisa boa, só decepção, só tristeza, só coisa ruim acontecendo. Aí Davi fala assim, ô Mefibosete, tenha medo não, fica tranquilo. Disse Davi, não tenha medo, Mefibosete, pois é certo que tratarei com bondade. Tratarei com bondade. É por causa da minha amizade com Jonatas. Em outra versão fala assim, Mefibosete, vou derramar sobre você a minha bondade. A minha bondade. Olha, eu podia aqui falar da bondade de Deus, né? Que ninguém falou melhor da bondade de Deus que Davi. Davi poetizou, Davi cantou, Davi expressou, Davi escreveu, Davi, enfim, ele fez salmos e mais salmos exaltando a bondade de Deus. E você pode ver alguns versículos do salmo, né? Vamos ler por exemplo, vou ler todos, senão eu não termino a mensagem hoje, nem nós tomamos ceia. Né? O Salmo 21, versículo 3, fala assim, Salmo 23, o 23, o versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aí tem 23, 6, 25, 6, 25, 6, fala o quê? Fala bem assim, olha, lembra-te, Senhor, da compaixão e misericórdia, a mesma coisa. Lembra da tua bondade e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade, né? Aí vai vários versículos que falam sobre a bondade de Deus. Olha, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia, como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem e que viste todos os homens, concede àqueles que refugiam em ti. O teu povo nela se instalou e da tua bondade o Deus supristes os pobres. A minha fidelidade, o meu amor o acompanharão pelo meu nome, aumentarão o seu poder. A terra está cheia da bondade do Senhor. Seja a tua bondade, o meu consolo, conforme a tua promessa a teu servo. Meus irmãos, o que Deus está falando? Deus nos trouxe a nós, aceitou nós a sua presença, para derramar sobre nossa vida a bondade dEle. Ele trouxe nós a sua presença para derramar a sua bondade. Então, eu sou fruto, você é fruto da bondade de Deus. A bondade de Deus. A bondade de Deus nos constrange, a bondade de Deus nos alegra, a bondade de Deus nos supre, a bondade de Deus nos atende perfeitamente. Deus, a sua bondade, ele é bom por excelência. Ser bom está intrínseco ao atributo natural de Deus. Mas a bondade é a ação do Deus que é bom. A bondade de Deus é o gesto. A bondade de Deus é a manifestação. A bondade de Deus é o agir dele em favor dos seus filhos e dos seus servos. Nós estamos aqui vivendo, agradecendo, desfrutando dessa bondade do Senhor, nosso Deus. A gente precisa celebrar essa bondade de Deus na nossa vida, né? Aí, por que celebrar a bondade de Deus na sua vida? Primeiro, eu era perdido e fui achado.
Estava condenado e fui liberto. Estava morto e revivi. Estava destruído e fui reconstruído. Eu estava na sarjeta do pecado, escondido de Deus, e fui encontrado. Se isto for bondade, o que é bondade? Aleluia! É bondade de Deus em favor da minha e da sua vida. Glória ao Senhor. Aleluia! Olha, aí tem o texto que fala, então, o Senhor trouxe Mefibosete de volta ao palácio. Na verdade, irmão, nós como pessoas crentes, nós somos nossa descendência de palácio. Nossa descendência é de paraíso. Nós não temos nada a ver com aquela região, lá, a casa de Maquir, não. Lodebar, a sarjeta, não, coisa ruim, não. A nossa tendência, a nossa inclinação é para palácio. É para palácio. É para templo, né? É para catedral. A nossa tendência é para coisa grande, coisa boa. A nossa tendência é para paraíso, de paraíso. Então, Mefibosete sai de lá e vem para o paraíso, para o palácio, né? Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Aconteceu comigo e com você. Jesus estava buscando Mefibosete, como buscou eu e você. Estava buscando nós da nossa estado de vergonha, estado de sarjeta, de lama, e nos transportando para o palácio. Transportando para o palácio. Irmão, se Deus não tivesse trazido você para o palácio, nesta noite você estava na sarjeta, queridão. Você estava na mesa do bar embriagando, queridão. Você está pensando o quê? Você estava arrumando uma confusão na vida. Você estava arrumando uma tragédia, mais uma tragédia na sua vida. Mas você foi trazido assim. Deus tirou de onde estava você envergonhado, e te trouxe para o lugar de honra no palácio. Agora, o fato, Deus transportou nós do reino das trevas para o reino da luz. Agora é interessante, porque lá em Isaías 61, versículo 4, 61, versículo 4, tem uma expressão que implica e ensina a gente a entender uma coisa. O Isaías 61, versículo 4 é um texto evangélico, é um texto messiânico. Fala bem assim: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla ou dupla honra. Fala assim então, vamos ler comigo. Está aí o texto? Põe aí então, vamos ler. Leia, Valéria, 61, Isaías 61, 4. Quero que você leia, porque é Jesus falando comigo e com você. Veja, vamos lá. 61, 4, Isaías 61, 4. 61, 4. Chegou lá? Vamos lá. Vamos ler. Repita comigo. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herderão dupla honra em sua terra. Ponto. E terá alegria eterna. E terá alegria eterna. Aí está aí. E terá alegria eterna. Agora, aí Mefibosete chega nesse estado, acontece isso. Ele foi agraciado com dupla honra. Dupla honra. Deixa eu falar para você qual que foi a dupla honra que Mefibosete foi agraciado e que eu e você também fomos. Primeira coisa. Mefibosete foi agraciado com a honra da restituição. Fala assim, a honra da restituição. Mefibosete não tinha nome. Deus deu nome para ele. Mefibosete não tinha autoestima. Deus devolveu a autoestima. Mefibosete estava com a família destruída. Deus devolveu a família para ele. Mefibosete não tinha herança.
Deus devolveu a herança para ele. Mefibosete não tinha conforto e Deus deu conforto para ele. Amém? Então a primeira honra que eu e você nós temos que celebrar é a celebração da restituição. Aí tem uns crentes materialistas, restituir o que eu perdi, o carro que eu perdi. Não, o que Deus está falando aqui é restituição espiritual. Tá? Imagina bem, Mefibosete, qual que é a estima que ele tinha, qual é o conforto que ele tinha, qual é a alegria que ele tinha, qual é o prazer que ele tinha, qual é a honra que ele tinha. Então, Jesus Cristo me deu esta honra, Ele me deu a restituição do meu nome, da minha família, da minha herança, do meu conforto e de uma alegria eterna. Aleluia. Glória a Deus. Fomos restituídos de tudo que nós havíamos perdido. A segunda honra que este homem recebeu foi de posição. A posição foi essa. Olha, Mefibosete, de hoje em diante, você vai assentar comigo na minha mesa. Irmão, comer na mesa de rei, querido, não é para qualquer um, não. Comer na mesa do rei. Quando eu fui uma vez no palácio Buckingham, né? É isso mesmo ali. É Buckingham, né? Aí tem a sala da rainha lá, mesa de ouro batido, cadeira de ouro batido, aquela cabe 24 pessoas. 24 pessoas podem sentar naquela mesa. Aquela mesa, a pessoa que sentou um dia ali, e nem sentou com a rainha, não, para tomar um café com a rainha, entrava para a história. É privilégio de poucos da terra. Poucos da terra têm o privilégio de tal coisa, né? Aí o rei Davi, no seu palácio, no seu trono, na sua casa, na sua sala de jantar, ele fala para Mefibosete, de hoje em diante, Mefibosete, você vai sentar comigo na minha mesa e vai almoçar, vai tomar seu café, sua janta, seu almoço, eu vou estar com você. Quer honra maior do que essa? Sentar na mesa do rei, com a companhia do rei. Almoçar com o vereador está sendo luxo de muita gente. Imagina almoçar com... Já pensou? Sentar na mesa. Aí, é interessante porque em Cristo e por Cristo, Ele nos restituiu tudo que o diabo tomou de nós. Tudo que o inimigo quis ou tentou tirar de você, Jesus restitui para você por graça e por bondade e misericórdia. Olha, meus irmãos, Cristo venceu. Tudo que o pecado nos tirou, Cristo quer nos restituir. Cristo venceu e nos entregou de volta o despojo da guerra. Cristo venceu a guerra, a batalha e devolveu para nós o despojo da guerra. Por que Cristo venceu? Porque Ele é o mais valente. E o mais valente venceu para você receber de volta o que o diabo tomou de você. Amém? Se foi família, se foi vida conjugal, se foi conforto, se foi alegria, se foi paz, se foi saúde, seja o que for, Deus, na sua bondade infinita, Ele está restituindo em Cristo tudo o que nós, porventura, venhamos a ter perdido. Agora, o mais interessante é que Cristo nos colocou em lugar de honra. Cristo nos colocou em lugar de honra. Nós estamos assentados, irmãos, entre príncipes. Tá? Entre príncipes. Grave bem isso. Você é assentado aqui, né? Lá no céu, quando Deus vê você, Cadu, não vê você com
Está com a Patrícia, não. Vê você assentado em uma patreia de príncipes. Tá? Nós somos princesas e príncipes do Senhor assentado à mesa. Aleluia! É isso que Jesus fez comigo e com você. Nos tirou de um lugar baixo, medíocre, sujo, para nos colocar numa posição nobre, digna e maravilhosa. Agora, nós temos em Cristo posição de privilégio, temos em Cristo convivência diária com Ele e temos em Cristo o direito de sentar à sua mesa. Okay? Quem tem lugar à mesa? Quem tem lugar à mesa? Na mesa do rei, tem miséria, gente. Na mesa do rei não tem pão de hoje não, gente. Na mesa do rei não tem carne perdida não, não tem arroz requentado não, queridão. Não tem aquele ovo frito só e arroz não. Na mesa do rei não tem aquela saladinha só alface. Não, aprenda uma coisa, na mesa de rei tem fartura. Olha o que eu vou falar para vocês entenderem. Na mesa do rei tem o melhor da terra. Entendeu? Na mesa do rei tem o melhor da terra. É isso que Jesus quer que nós celebramos. O melhor da terra ao assentar da sua mesa e desfrutar da fartura, da bênção, da alegria, do contentamento, da esperança, aleluia, que há em Cristo Jesus. Agora, eu quero encerrar esta palavra, dizendo o seguinte: a gente precisa celebrar nossa dupla honra, tá? Hoje é culto de celebração da nossa dupla honra, tá? Eu tenho que celebrar isso, gente. Eu tenho que entender isso. Porque tem muito crente que não dá valor no que ele é, gente. Não expressa o que ele é. Tem muito crente que vive num estado que ele não podia viver. Então, nesta noite, estamos aqui para celebrar este culto de dupla honra. Vamos sentar à mesa do rei, mas vamos também estar recebendo tudo que é restituição que Jesus garantiu por nós ao morrer na cruz do Calvário e nos dá o direito à vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Culto da dupla honra. Dupla honra. Gente, na mesa do rei, não tem jeito de ter cara feia, não. Na mesa do rei, não tem jeito de ficar cara enfesada, não, gente. Aquela cara emburrada, não. Na mesa do rei, não dá para você ficar aí choramingando não, na mesa do rei. Na mesa do rei, rapaz, você fica fausto de alegria, cheio de contentamento, cheio de prazer. E você fala assim: ei, quem diria, hein? Quem diria? Eu, hein? Eu agora estou aqui. Mês passado eu estava lá. Alguns tempo atrás eu estava lá. Mas hoje, olha a minha situação. Irmão, você está bonito na fotografia, garotão. Irmão Denora, você está bonito na fotografia. Se tirar a fotografia hoje do som espiritualmente, a fotografia que vai ser vista, gente, é você assentada com Jesus. E você olhando para Jesus e dizer: oh Jesus, maravilha, obrigado, que bom, que prazer, que alegria, oh que bênção, que vitória, que bondade o Senhor fez com a minha vida. Amém? Celebre a sua dupla honra no dia de hoje. Celebre a porção dobrada do Senhor da sua vida. Tenha consciência disso. E por causa dessa consciência, participe deste banquete espiritual. E permita que este banquete espiritual traga para você, uma satisfação. Que esse banquete espiritual satisfaça todos os seus anseios, os seus desejos, a sua realidade, que você esqueça que tem pé quebrado. Irmão, você acha que na mesa do rei, Mefibosete, ele lembrar de pé quebrado?
lembrar, não. Ele ia lembrar isso, não. Sabe por quê? Ele nunca mais ia cair. Se ele caísse, alguém carregava ele na hora, né? Nunca mais ele ia lembrar dos pés quebrados, dos pés aleijados. Ele ia só alegrar na presença do rei. É isso que Jesus quer que você não fica lembrando. Não fica lembrando de coisa que possa você entristecer, não, tá? Não dá para você olhar para você, olhar para seu... Não, olhar para alguma coisa sua. Olha para você, não. Olha agora para Jesus, de Jesus, sua bondade foi grande em favor da minha vida. E nesta bondade é que eu vou celebrar a ceia nessa noite. Eu vou sentar à mesa e vou banquetear com o Senhor no dia de hoje. Amém? Glória a Jesus. Qual o hino preparado aí para nós cantarmos? Pelo sangue. Pelo sangue. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos sentar à mesa. Eu não quero ver ninguém aqui. Não quero ver ninguém aqui. Olha, eu penso o seguinte. Eu penso que Zipa ficou com inveja. Eu penso que Zipa falou, mas não é possível, que camarada. Eu tenho 15 anos aqui com o rei, não tive esse privilégio. Acho que Zipa ficou com cara feia, né? Irmão, deixa o inferno ficar com cara feia, rapaz. Deixa os inimigos dar chute da canela. Dá glória a Deus e agradeça ao Senhor. Porque você é convidado, você é recepcionado, você está sendo esperado, você está sendo cumprimentado pelo Rei da Glória, o Senhor, o nosso bendito e eterno Salvador. Vamos cantar música a Ele, louvor a Ele, exaltar a Ele, porque Ele nos deu dupla honra.